O caminho para o reino. O caminho para o reino. Né? Qual o caminho para o reino? Lá em Atos capítulo 9, versículo 2, que narra a conversão de Saulo, quando ele estava indo para Damasco. Todo mundo lembra disso? Um detalhe interessante é que ele estava indo em Damasco com cartas, né, dos sacerdotes em Jerusalém, para, no versículo 2 diz, trazer os que estavam na sinagoga, detidos para Jerusalém, os discípulos do caminho. Porque a igreja era conhecida como o caminho. Isaías profetizou sobre João Batista em Mateus 3,3, dizendo que ele prepararia o caminho de Jesus, né? E o caminho tem 99 referências no Novo Testamento. Caminho não só no sentido de estrada, mas no sentido de um curso de conduta. Ou seja, qual é o caminho? Qual é o curso de conduta? Como deve ser um discípulo de Jesus para ele conquistar o reino? Chegar no reino, né? Não abandonar a sua prática diária como discípulo, né? Ou andar num caminho errado e chegar naquele dia diante de Jesus e ele dizer: olha, eu não o conheço, né? Vocês não fizeram a minha vontade. Mateus 7:21. Pessoas que expulsaram demônios, fizeram milagres, coisas sobrenaturais. Jesus vai dizer que não conhece, porque o caminho era outro. A vontade dele não estava sendo realizada. Então é importante para nós saber qual é o caminho. O caminho para o reino, sem dúvida, é muito importante. E eu queria usar esse tempo hoje, que eu fui convidado para falar para vocês sobre Jesus Cristo, e eu queria aproveitar essa manhã para falar isto, sobre esse tema, né? Por que que isso é muito importante, né? Porque hoje em dia a intelectualidade tem invadido a igreja de tal forma que muitos cristãos são levados a pensar que quanto mais eles conhecem, quanto mais sabedoria eles têm, quanto mais inteligente eles são, quanto mais informações, quanto mais sabe, maior eles se tornam no reino de Deus. Muitos livros sendo escritos por muitos irmãos, não é verdade? Todos os encontros, né? Existe uma feira de livros, né? Não estou dizendo que eu estou contra livros, mas eu estou dizendo que há uma busca, né? A meta de muitos irmãos que eu converso é justamente escrever livros, né? Quantos cursos de teologias espalhados, né? Por tudo quanto é congregações, quantos centros de estudos teológicos, quantas congregações que os centros de estudos teológicos estão se tornando faculdades. Há países que há mais de 20 anos, né, os evangelistas levam um diploma embaixo do braço e eles pedem um emprego para ser guia espiritual baseado num currículo. Se ele tem mestrado, se ele tem doutorado em teologia e por aí vai. Sabe que na época de Jesus, muita gente também pensava nisto. Pensava dessa forma, pensava que a importância, né, que você tem, o seu status, o seu poder, a sua inteligência, né, o seu conhecimento, que tudo isso era motivo de grande valor no reino. E olha, nem os discípulos de Jesus escaparam desse pensamento. E é justamente sobre isso que eu queria falar hoje, tá bom? Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem comigo, por gentileza. Diz assim, Marcos 10, 13 a 16. Alguns traziam crianças a Jesus
para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixa vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Posso repetir aqui? Olha só o que Jesus disse. Indignado. Obrigado, Lucas. Indignado ele disse, né? Ele deu uma: deixe que elas venham a mim, não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca, lembra das duas palavras que a gente nunca pode dizer? Sempre e nunca, né? Nada é sempre, nada é nunca, né? Mas Jesus disse nunca entrará nele. Quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que ele estava classificando, né? Hoje em dia existe uma classificação aqui, né? Sermos criança, né? Na base da classificação que é feita, né? De bebês de 0 a 2 anos, de 3 a 6 anos tem a primeira infância, de 7 a 11 anos a segunda infância, de 12 a 14 tem os pré-adolescentes, de 15 a 17 tem os adolescentes, acima de 18 são os adultos, né? Muitas escolas dominicais são divididas nessas faixas etárias, né? E embora isso está mudando um pouco, será que era isso, né? Provavelmente não, né? Porque na época de Jesus, né, criança era mais ou menos de 4 a 12 anos, né? Com 12 anos, né, as crianças já eram apresentadas aos rabinos para eles serem abençoados. Os pais, na época de Jesus, já procuravam exemplos para os filhos seguirem, pessoas que ajudariam na formação deles, mentores, né? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, né, teve o seu mentor, que era Gamaliel. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Agora, os discípulos ficaram sem entender por que Jesus estava num assunto tão sério, falando sobre morte, falando sobre missão, né? Eles estavam ouvindo Jesus, bons ensinamentos, e aí de repente vem, né, um momento excelente para falar de assuntos religiosos, espirituais, e aí então eles são interrompidos, né, pelas crianças, né? Parece que as crianças iriam atrapalhar aquela atividade religiosa tão importante, mas foram repreendidos por Jesus, né? Talvez o que deixou eles espantados é que, de fato, né, Jesus deu uma bronca neles, né? Se você fizer um estudo um pouco mais profundo sobre essa expressão, né, que ele ficou indignado, você vai ver que ele usou uma palavra chamada aganacteu, né, que tem várias referências, 7 referências no Novo Testamento sobre essa expressão, que é a ideia de ficou bravo e deu uma bronca, né? Lembra quando Jesus purificou o templo? Que ele ficou tão indignado, aganacteu, ficou indignado, porque eles estavam fazendo aquilo, né? Na verdade, essa palavra indignação ou indignado, no grego, aganactel, é uma palavra composta, que significa muito, e ktel, que significa pesar, né? Pesar, ou mágoa, né? Jesus ficou profundamente magoado e chateado por causa da atitude que eles tiveram em não deixar as crianças virem, e falou para eles: o que vocês estão pensando? É assim que vocês precisam ser? Esse é o modelo, esse é o exemplo. Porque se vocês não se tornarem como crianças, vocês nunca vão conhecer o reino.
E eu aqui vejo, irmãos, nesse texto, várias aplicações. Eu queria sugerir 3 aplicações para nós hoje, tá? E a primeira é que Jesus, ele se relacionava com crianças. Jesus se relacionava com crianças. Tem uma série, eu acho que da Netflix, chamada Chosen, que eles tentam narrar a história de Jesus. Não sei se alguém já viu aí. É ficção, não é verdade aquilo. Eu comecei a assistir, nem terminei, porque vi que não tinha nada a ver com a Bíblia. Mas eles pegaram alguns aspectos e eles supervalorizaram. E um dos que eles supervalorizaram foi justamente a relação de Jesus com as crianças. Por quê? Porque Jesus, ele era muito radical com os religiosos, mas com as crianças ele era meigo, ele era dócil, né? Você se relaciona bem com crianças? Sabe que isso diz muito sobre você, né? Você se relaciona bem com crianças? Porque Jesus poderia ser intelectual com os doutores da lei. Com 12 anos de idade, ele podia estar discutindo com os doutores da lei. Jesus, ele discutia com todos os rabinos, sacerdotes, chefes religiosos, seja dos saduceus, seja dos fariseus, porque Jesus, ele era muito inteligente, intelectual, para discutir com os doutores da lei. Ele podia ser um guardião da casa de Deus, que naquela época era o templo físico, a ponto de sair chutando aquelas bancas de coisas e chicoteando, expulsando aquelas pessoas. Jesus podia ser intelectual, ele podia ser radical, sabe? Pôr um monte de gente para correr. Jesus era forte, troncudo, porque alguém muito forte aguentaria tudo aquilo que ele sofreu, inclusive naquela cruz. Mas ele podia ser doce, ele podia ser meigo, ele podia ser alegre, ele podia ser sensível, ele podia ser divertido, a ponto das crianças gostarem da sua companhia, a ponto das crianças quererem estar com ele, porque Jesus, ele se relacionava com crianças. Segunda lição que eu vejo aqui, é que crianças, elas precisam de Jesus. Crianças, Jesus falou, deixe vir a mim, por quê? Crianças precisam de Jesus, adultos precisam de Jesus? Precisam. Crianças também precisam, porém, não para perdão. E aqui tem um ponto muito importante que nós não podemos perder jamais, tá bom, irmãos? Não podemos. Precisamos tomar muito cuidado que a gente não imponha ou impute, né, culpa nas crianças. Porque crianças não têm pecados. As crianças, elas são salvas. As crianças não têm maldade. Os erros delas não são computadas, sabe? Tanto que o modelo, o caminho é ser como criança. Porque criança não são computados os seus erros. Geralmente, crianças que se sentem culpadas, elas querem ser batizadas logo cedo, para se sentirem aceitas pela sua família, para serem aceitas na igreja. Cuidado, irmãos, porque isso é uma armadilha, tá? Cuidado, porque isso é uma enorme armadilha. Porque os nossos filhos devem ser amados independente da sua conduta. Eles vão errar porque eles são crianças. Eles vão errar, não tenha dúvida disso. Mas cuidado para que você não imponha culpa neles, porque se eles decidem ser batizados para serem aceitos por vocês ou pela igreja,
nós incorremos no mesmo erro que Paulo tratou em Gálatas capítulo 4, versículo 21, quando ele comparou o nascimento físico e o nascimento espiritual. Quando ele falou de Ismael e Isaque, o filho da promessa e que não era o filho da promessa. Um que é baseado, segundo os Gálatas, por causa da exigência da lei, do legalismo que havia lá, e o problema enorme, né, que eles estavam tentando fazer com que a igreja fosse primeiro judeu para depois ser cristão. Né? Os judaizantes passaram lá e bagunçaram com tudo aquilo que Paulo havia ensinado, e ele escreveu a carta mais agressiva do Paulo foi aos Gálatas. Chegou ao ponto de falar para eles, mas vocês querem circuncidar aqui? Corta logo fora também. Não, ele falou desse jeito, né? Cachorros, nossa, Paulo estava irado, por causa da maldade que os judaizantes estavam fazendo com eles, fazendo eles obedecerem a lei. Sendo que nós somos salvos pela graça e não pela lei, porque se fosse depender da minha conduta ou da sua conduta, nós estávamos todos perdidos, não é verdade? Mas Jesus te amou, mesmo quando você estava na miséria, esperando que nós pudéssemos aceitá-lo, porque o amor é isso, o amor não põe culpa, o amor considera, apesar dos erros. Porque se fosse depender da nossa performance, nós estávamos perdidos. E nós devemos amar nossos filhos como Deus ama, aceitá-los apesar dos erros, amá-los apesar dos erros. Eles não precisam ser batizados para ser aceitos por nós em casa. Eles precisam, sim, quando eles estiverem adultos, perdidos, se tornarem salvos. Mas esse é um grande problema, sabe, um grande problema. A igreja precisa pensar na estrutura das suas aulas dominicais. Eu sei que aqui é bem cuidado, porque as crianças precisam aprender histórias do Velho Testamento, mas elas precisam aprender sobre Jesus também. Por que que nós precisamos aprender ou ensinar para as crianças sobre Jesus? Por causa do seu exemplo. Porque Jesus é o exemplo de caráter, Jesus é o exemplo de colocar valor certo nas coisas certas, Jesus é exemplo de como se relacionar com outras pessoas. As crianças precisam aprender sobre Jesus, elas precisam de Jesus, não para perdão, mas para modelo, para exemplo. E sabe por quê? Porque nós não somos exemplo. Simples assim. Uma hora, seu filho vai olhar para você e vai ver, pai, você sempre me ensinou isso, mas você não faz isso. Sabe? Chega um momento que, na vida, que nós decepcionamos os nossos filhos. Há certos momentos que nossos filhos crescem, se tornam adultos, e eles começam a considerar o que nós fizemos com eles, e eles começam a enxergar vários erros nossos. Mas se nós ensinamos que o modelo não somos nós, mas o modelo é Jesus, então nós vamos ter como ajudá-los quando nós mesmos não tivermos exemplo para isso. Crianças precisam de Jesus, não para perdão, mas precisam para conhecer e entender que ali tem um modelo que é maior até do que seus pais. E terceira e última lição, e talvez essa eu demore um pouquinho mais, mas eu ainda tenho tempo, só gastei 20 minutos, né? Nós precisamos também ser crianças pelas características que é uma criança. Porque Jesus disse, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês nunca vão poder entrar no reino. O que Jesus pensou naquele momento, quando ele pensou em criança? Talvez você encontre dezenas de características que servem como exemplo para você, mas eu queria destacar 4 aqui, somente 4, tá bom? E talvez você tenha outras até mais importantes do que as que eu quero trazer hoje,
mas eu quero trazer essas para você refletir, tá bom? Primeira característica pelo qual nós devemos ser como crianças é que crianças, elas são abertas. Abertas. Elas são vulneráveis. Crianças são autênticas. Ou seja, crianças, elas são honestas com elas mesmas e elas são honestas com os outros. Crianças são assim. As crianças ainda não aprenderam a encobrir os seus sentimentos ruins como nós adultos. As crianças, elas não precisam de uma fachada bonita, religiosa, para que os outros vejam a gente com dignidade. Crianças não precisam dessa fachada, elas são autênticas, elas são o que elas são, simplesmente assim, elas não precisam disfarçar, como gente grande precisa viver disfarçando. Crianças não são assim. Crianças, elas estão abertas para aprender. A possibilidade de aprender para uma criança é enorme, porque elas não têm que ficar defendendo nada. Elas não são orgulhosas como gente grande. Quando elas têm dúvida, elas perguntam. Quando elas sentem, elas expressam sentimentos. Quando ela pensa algo, ela fala, porque elas são autênticas. E olha só o que Pedro disse, 2 Pedro 1, 2, 1 e 3. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, coisa de adulto, né? E aí ele disse, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha só, para crianças é óbvio que elas precisam crescer, é óbvio que elas buscam aprender, né? Infelizmente, na época de Cristo e até hoje, Pedro precisou escrever isso para eles, né? Porque crianças são assim. Olha só em Mateus capítulo 18, 1 a 3. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Adivinha qual era o assunto que eles estavam conversando? Exatamente, posição. Discutindo quem era entre eles o melhor, né? Quem era? Eles tinham uma disputa lá para quem era o maior. Não tinha? Certa ocasião até chamaram a mãe de uma deles para pedir para Jesus, deixa meu filho sentar aqui, né, à sua direita quando chega lá. Por quê? Porque eles queriam ter posição, eles gostavam da posição, né? E Jesus então apresentou para ele uma criança e disse, se você não se converter e se tornar como uma criança, você não vai chegar no reino. Muitos irmãos pensam que ser grande no reino é ter posição, né? Muitos pensam que um grande serviço, né, para ser reconhecido por Deus, né, é, por exemplo, fazer palestras, né? Escrever livros, vir aqui na frente, né? Aí eu venho aqui na frente e aí eu tenho uma posição de destaque, porque eu posso até, não falo, mas poderia até falar bonito, e todo mundo gosta de ouvir, e aí eu tenho uma posição, né? E aí os irmãos querem aprender, aí todo mundo quer uma corrida para dar aula, para ser professor, para ensinar, né? Porque parece que a posição de destaque, né, é o serviço que é válido, sabe? Quando pensa em servir, ninguém pensa em vir mais cedo e limpar as cadeiras para os irmãos sentarem. Ninguém pensa em vir mais cedo e limpar o chão para os irmãos não escorregarem. Mas muitas vezes nós pensamos,
né, que o que é importante que a gente faz, primeiro é só no domingo, porque durante a semana quase não valoriza, e quando é domingo são as posições de destaque, né, quem vem na frente. Não é verdade? Olha, irmãos, não vamos cair nessa armadilha. Porque Jesus estava dizendo para os seus discípulos, olha, não importa a posição que vocês estão, não importa o estado, nada disso nos leva para o reino. O que nos leva para o reino é ser como crianças. E como crianças são? Como crianças são? Crianças são humildes. Crianças são abertas. Não é verdade? Crianças, elas gostam de aprender. Elas estão prontas para crescer, para desenvolver, né? Os adultos sentam numa aula e eles ficam pensando, o que está falando diferente do que eu sei aqui? Porque se falar alguma coisa diferente do que eu penso, eu já levanto a mão e falo, viu, mas e aquele outra coisa lá também? Porque adulto acha que o que ele já sabe é suficiente. Não é verdade? Adultos ficam 5, 10, 15, 20, 30 anos ouvindo aulas, palestras, e raramente mudam. Você conhece pessoas que estão na igreja há 30 anos e têm os mesmos problemas de 30 anos atrás. É ou não é? Você vê irmãos que têm dúvidas sobre determinados assuntos, não têm convicção da sua fé, tem problema no seu casamento, e depois de 30 anos você olha e fala, é a mesma pessoa que eu conheci há 30 anos. Sabe por quê? Porque adultos têm dificuldade de crescer. Mas crianças não. Por isso o caminho do reino é ser como criança. Porque as crianças, elas são abertas, elas gostam de aprender, elas não têm vergonha de não saber, elas não têm vergonha de fazer coisa errada. Crianças, elas são o modelo, por essa característica, para nós seguirmos. Não é o presbítero que é o modelo. Quem é o modelo aqui para nós hoje irmos para o reino? Quem que é o modelo? É o Luiz? É o Bruno? É o Alisson? Quem que é o modelo aqui? Gente, o modelo é as crianças aqui, ó. E quem falou isso foi Jesus, não sou eu. É essas crianças que é o modelo. Você tem que olhar para essas crianças e ver o que elas são e como eu devo parecer com elas, porque se eu não me tornar como criança, eu não vou conhecer o reino. E quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, rapidinho agora. Crianças também perdoam. Porque crianças brincam e crianças brigam, e elas brincam e elas brigam, e para elas está tudo bem, porque não tem problema nenhum ela falar para o amiguinho desculpa e vamos continuar brincando. Mas adultos não. Adultos vêm no culto todo domingo, tomam a ceia como se nada tivesse acontecido e não fala com aquele irmão, com aquela irmã, ou vai pela outra porta. Por quê? Porque não consegue brincar e brigar, e brincar e brigar. Não é verdade? Quando eu cheguei numa congregação que eu servi, tinha uma família que não ia no culto. Eles tomavam a ceia juntos, só aquela família. E eu perguntei, mas por que vocês não estão? Ah, é porque a gente não gosta, porque a gente tem uns problemas. E eu falei, mas como vocês estão comemorando, celebrando a comunhão, sem comunhão? Aí eu fui 1000 quilômetros de distância, numa congregação, visitar uma irmã, amiga de décadas, e uns outros irmãos, e aí só que eu fiquei na casa do irmão dela, e aí domingo de manhã nos arrumamos para ir para o culto, aí eu estou achando que eu ia lá para encontrar com várias pessoas que eu conheço, 150, 200 membros da igreja, me levou para um apartamento de um irmão, e chegou lá, ele falou, e tomou a ceia, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei para ele, mas vocês não estão na igreja? Nós somos a igreja. Tá, mas a igreja está reunida lá. Mas lá a gente não está mais com eles. Por quê? Porque a gente não concorda. Eu falei, mas vocês estão celebrando comunhão com a comunhão quebrada? Como? Como nós estamos celebrando comunhão aqui, hoje? Se você está com a comunhão quebrada. Como?
Faz sentido algum isso? Porque crianças não têm esse problema. Você tem esse problema, eu tenho esse problema de guardar rancor, de desviar a pessoa, de não olhar no olho, de não pedir perdão, de fazer de conta que está tudo bem, porque nós adultos somos assim, mas crianças não são, irmãos. Precisamos ser como crianças. Jesus disse, olha que sabedoria, crianças abertas para aprender, humildes, perdoam, né? Mateus 6,14 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial desperdoará, brincadeira, desperdoará é uma palavra que eu gosto de usar. Ele vai desperdoar, né? Não lhes perdoará as ofensas, porque ele já perdoou. Mas se você não perdoar, não vai ser perdoado mais. E no versículo 12 diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós precisamos de perdão, como todas as pessoas precisam de perdão. E a pergunta que fica é, se você vai ouvir Jesus hoje, irmãos, se hoje nesse culto de adoração, você vai ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo, então você vai precisar hoje começar e dar os primeiros passos na sua conversão e se converter como uma criança. E perdoar quem você ainda não perdoou aqui. Quem aqui, de coração, você ainda não perdoou? Quem? Nós precisamos, irmãos, aprender com as crianças. Você ainda consegue brigar e brincar com as pessoas que te ofendem e te machucam, né? Quem é você, quem sou eu para não perdoar, se nós também precisamos de perdão? Terceiro, crianças são espontâneas. João 12, 1-7, a Maria, irmã de Lázaro, quebrou um frasco de 330 ml de perfume semi-precioso, chamado nardo. Custava 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Um denário era um dia de trabalho. Se for nos dias de hoje, esse perfume valeria mais ou menos uns 15 mil reais. Judas achou uma loucura. Que absurdo! Gastar 15 mil reais em Jesus, ele achou aquilo um absurdo. E Jesus disse, deixa. Jesus achou aquilo espontâneo. Lá em Mateus 12, do 22 ao 36, o Pedro quis andar sobre as águas igual Jesus. E as pessoas olharam aquilo, nossa, mas que absurdo, né? Ele começou a afundar num determinado momento. E Jesus então esticou a mão e ele levantou. E sabe o que Jesus achou daquilo? Espontâneo. Ele não pensou, eu vou pisar na água e vou afundar. Ele pensou, eu vou até Jesus. E ele saiu andando na água. Que absurdo! Que inconsequente! Mas Jesus achou aquilo espontâneo. Pedro nem pensou. A Maria, ela nem pensou, ela usou o perfume que ela não tinha usado no enterro do seu próprio irmão. Você já fez alguma loucura assim para Jesus? Já fez? Você faz coisas radicais que as pessoas diriam, que loucura isso. Eu já vi irmãos falar para determinados irmãos, viu, vai devagar. Você está se dedicando muito tempo na igreja. Você tem outras coisas para fazer, né? Cuidado, você tem que pensar na sua, né? Que loucura isso, né? O que você faz para Jesus que é espontâneo? O que você faz para Jesus que é do seu coração? Tem um diplomata francês, não sei falar o nome dele aqui, ele disse, a primeira impressão é quase sempre correta. E olha, tem uma grande verdade nisso. Porque aquilo que é espontâneo é aquilo que vem.
E nós precisamos deixar isso aflorar, porque crianças são assim, exatamente desse jeito, são espontâneas. Irmãos, não deixe para chorar no velório de quem você ama, com culpa, porque você não disse para essa pessoa, eu te amo. Não deixa chegar no velório de alguém que você conhece e chorar naquele caixão com culpa, porque você não perdoou aquela pessoa. Sabe? Seja espontâneo. Diga que você ama a quem você ama. Isso é espontâneo. Isso é espontâneo. Peça perdão, sabe? Perdoa. Abrace, sabe? Seja espontâneo. Porque crianças são espontâneas. E nós precisamos ser como crianças, abertas para aprender, desenvolver, humildes. Precisamos também, como crianças, sermos, perdoar, né? Ser espontâneos e, por fim, então, crianças confiam. Crianças confiam, crianças são assim. Crianças, elas dependem, sabe? Elas pensam que tudo que o pai diz é verdade, tudo que a professora diz é verdade, porque elas simplesmente confiam. E o maior conflito que uma criança tem é quando ela vai para a escola, porque a vida inteira ela confiou no que o pai e a mãe disse, mas ela vai na escola e agora tem outra referência de autoridade. Aí a professora disse uma coisa diferente e aí ela fica, e agora? Meu pai diz isso, mas a minha professora diz aquilo. Não é verdade? É um conflito, por quê? Porque crianças, elas não existe essa possibilidade de não confiar, elas confiam. É fácil enganar uma criança, por quê? Porque crianças confiam. E a pergunta é, você confia plenamente no seu Pai Celestial? Nós precisamos ser como crianças, porque se nós não confiarmos como criança, nós não veremos o reino de Deus. Nós queremos entender tudo para agir, não é assim? Deixa eu entender melhor isso. Não, não tem que entender. Nós precisamos simplesmente confiar. Como aquela criança, você já deve ter ouvido essa história aí no Facebook da vida, né? Aquela criança que estava no avião e turbulência e todo mundo assustado e as comissárias de bordo nervosas. E o que vai acontecer? Eu já passei por isso uma vez. Realmente dá medo, né? Quando elas estão preocupadas, aí eu devo me preocupar muito mais, né? E todo mundo preocupado, e aí aquela turbulência toda, e eles olharam e viram uma criança sentada sozinha lá, rabiscando um papel, tranquila, e aí passou a turbulência, aí uma senhora foi lá, sentou do lado da criança e perguntou para ela, viu, eu estou vendo você aqui tranquilamente, e você está sozinho? Cadê o seu pai? E a criança disse, é que meu pai é o piloto. Tranquilo. É o pai dele, ele confiava. O pai era o piloto. Quem é o piloto da sua vida? Você confia nesse piloto? Você aguenta as turbulências dessa vida? Porque você confia no piloto. Porque se você tem dificuldade de fechar os olhos e ficar bem, e simplesmente obedecer, porque você confia a Deus, então talvez você precise ouvir o que Jesus está dizendo para nós hoje. Se converta e seja como uma criança. Amém? Essa é a grande lição de Jesus. Irmãos, não queira ser professor. Talvez queira, tá? Mas ser professor, ser pregador, começar trabalhos novos, evangelizar, ter grupos de casa, sabe?
isso não leva para o reino. O quanto de posição, o quanto de reconhecimento você tem, o quanto de trabalho, nós simplesmente servimos porque é o nosso trabalho, é o que Jesus disse, né? No final, o escravo diz: não fiz nada além do que da minha obrigação. O que nós somos é o que conta, e não o que nós fazemos, amém? É o que nós somos. E o que nós devemos ser? Crianças. Essa deve ser a meta, que todos nós aqui no Guanabara tenhamos essa meta, e a meta de cada um de nós aqui, nessa congregação, que seja se tornar cada vez mais como criança, amém? Crianças que são abertas e que vêm para aprender, e que fica aqui aprendendo, e que conversa, e que não tem medo de perguntar, sabe? Que perdoam uns aos outros, que são espontâneas e que confiem plenamente no nosso Pai. Que Ele nos abençoe.